Olá, tudo bem pessoal inscrito do canal? Hoje nós vamos conversar sobre o transporte de energia por ondas eletromagnéticas, falando um pouco sobre a potência de uma fonte de radiação e intensidade que a onda vai apresentar uma certa distância dessa fonte de radiação. Vamos analisar diferentes geometrias e os processos biofísicos envolvidos nessas técnicas. Então, essa é uma transmissão de língua portuguesa para todos os países lusófonos que nos acompanham. E um grande abraço às pessoas desses países que têm acompanhado esse canal durante os últimos vídeos. Espero que tenham feito bastante proveito. Se tiver alguma sugestão de algum tópico ou alguma dúvida, a favor de colocar nos comentários abaixo. Então, praticamente, nós tínhamos das outras aulas a questão da onda eletromagnética, que nós já comentamos bastante sobre as propriedades dos campos elétricos e magnéticos. E o importante daquela análise toda que foi feita nas lições que nos antecederam aqui é que a onda eletromagnética é um fenômeno que envolve dois campos, no caso aqui em vermelho, um campo elétrico que oscila na direção Y e um campo magnético que oscila na direção Z, e essa estrutura praticamente ela se reproduz indefinidamente. Na prática, a amplitude máxima que o campo elétrico pode ter e o campo magnético pode ter são relacionadas pela velocidade que a luz apresenta no meio. A maneira clássica de produzir esses campos, campo na direção Y e Z, e o campo magnético em direção Z, é por meio de um dispositivo chamado antena dipolar. Então existe um oscilador eletrônico, que não é coisa de engenharia, detalhes de engenharia não interessam tanto, e simplesmente existem essas duas barrinhas condutoras de metal de boa condutividade, normalmente é o cobre folhado a ouro em algumas circunstâncias, e o movimento dos elétrons vai ocorrer nesse sentido e nesse, e quando o oscilador induz uma diferença de potencial positivo. Quando o oscilador desce com a forma potencial negativa, o movimento vai ser ao contrário. Então os elétrons vão ficar indo e voltando em cada ramo, e elétrons em movimento vão produzir os campos, e esses campos automaticamente vão ser autossustentados. A direção de propagação, que é tanto perpendicular ao campo Y como ao campo Z, é chamado de vetor de Poynting. Quando essa onda incide em um material assim que tenha cargas livres, por exemplo, elétrons livres ou íons livres, ou até mesmo moléculas que apresentam uma polaridade, um vetor de polarização, tipo a água, que é uma molécula altamente polar, o que vai acontecer é que a incidência da onda vai transferir energia para esse meio, provocando a aceleração dessas cargas livres e o movimento delas com a mesma frequência. Então, se a onda tem uma frequência assim na ordem de 10 a 14 Hz, quando ela incide no material, esse material vai ter praticamente as moléculas e as cargas livres oscilando também com 10 a 14 Hz. E isso é suficiente para provocar um aquecimento no meio. Então, a temperatura vai subir porque a energia cinética média desses átomos e moléculas que estão aqui, desses elétrons livres, íons também vão aumentar. Então o material vai ter um aquecimento, vai subir a temperatura. Como parte dessa onda é absorvida para fazer esse processo, ela pode emergir no outro lado com uma amplitude menor, ou então ser totalmente absorvida nesse processo aqui. Então não importa tanto o que aconteça, o importante é que a onda pode transferir energia para a matéria. Transporta energia, essa energia é transferida. E essa energia transferida, praticamente, energia por unidade de tempo, é chamada de potência. E o vetor de Poynting tem a ver com a intensidade, que é a potência por unidade de superfície, que incide sobre a amostra. Então essas são as definições que nós vimos na aula passada. E basta a gente aprender agora como calcular efetivamente a quantidade de energia que uma onda eletromagnética transporta. Então, como é que a gente calcula a quantidade de energia em joules? A gente simplesmente usa as relações
de um pesquisador, né, do início do século passado, chamado Louis de Broglie, tá? E de Broglie é o nome dele, então são relações de Broglie, porque esse de primeiro D faz parte do nome, tá, dele. Então, ele propôs essas duas expressões que se verificaram experimentalmente, por meio, né, dos experimentos assim dos últimos 80 anos, né, e que a energia de uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência, como nós tínhamos visto lá na caracterização do espectro eletromagnético. Então, a energia numa onda medida em joules vai ser uma constante, que é chamada de constante de Planck, que vai valer 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, vezes a frequência, que é 1 sobre segundo, que é o Hertz. Colocando a frequência em Hertz e pegando essa constante aqui, nós vamos ter energia em joules. E a gente tem também o momento, né? O momento que a onda vai transportar, o momento linear, que simplesmente é como se fosse um produto de massa vezes velocidade. Tá? Então, o momento da onda, embora ela não transporte massa, ela vai transportar momento linear. Então, é a mesma constante de Planck dividido pelo comprimento de onda em metros. Tá? Então, dentro de unidades SI, é isso que vai apresentar aqui. Só que, na prática, as energias são pequenas, né? São pequenas, então o que a gente usa efetivamente é uma outra unidade de energia para substituindo o joule, que é o elétron-volt. Então, 1 elétron-volt é 1,602 vezes a menos 19 joules. E essa energia medida em elétron-volts ela é mais intuitiva quando a gente trabalha com produção de raio-x e raios gama, né? Porque a energia que é ganha por uma partícula que é submetida a uma diferença de potencial, digamos 100 mil volts, ela vai ser 100 kilo elétron-volts, ou seja, 100 mil elétron-volts, quando acelera um elétron do repouso até chegar na velocidade final, devido à aceleração ao potencial elétrico aplicado. E colocando a constante de Planck, fazendo, no caso, essa divisão, né, da constante de Planck em joules por segundo, né, efetivamente dividido pela energia em joules, correspondente a elétron-volt, nós vamos ter a constante de Planck expressa em elétron-volts vezes segundo. Então, se eu tiver a frequência em praticamente medida em hertz, coloco aqui com esse valor e vou obter a energia daí em elétron-volts. E o resto das expressões segue-se, né, que como a frequência de uma onda é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, substituindo a frequência na primeira relação de de Broglie, nós temos que a energia fica a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, como nós estamos trabalhando com o espectro eletromagnético, né, em termos de comprimentos de onda, que fica números mais fáceis a gente interpretar e dizer, a gente simplesmente pega o comprimento de onda em metros, coloca aqui, coloca, por exemplo, a constante de Planck em elétron-volts por segundo, tá? A velocidade da luz daí em metros por segundo, e daí nós vamos ter, né, a energia dada em elétron-volts. E os seus múltiplos, 1 kg elétron-volts é 1000 elétron-volts, e o mega elétron-volts vai ser o 1 milhão de elétron-volts. Então, essas são as energias típicas. Uma energia de 1 milhão de elétron-volts corresponde a ondas eletromagnéticas na faixa de raio gama, entre, por exemplo, 60 keV, 40 keV e 250, 300 keV, nós vamos ter os raios-x. Né? Então, os raios-x moles vão ser aqueles, por exemplo, raio-x usado no consultório odontológico, que são raios-x gerados por potenciais entre 40 mil e 70 mil volts. Então, são um raio-x odontológico, tu pode regular a produção deles com energias na faixa de, sei lá, 30, 40 keV até 80 keV, que são raios-x moles. Raio-x duros são aqueles usados em tomografia computadorizada, usando, por exemplo, chapas de raio-x produzidas em hospitais, que daí são potenciais acima de 80 mil volts, 80 a 140 mil volts. Então, esses raios-x vão ter energias, por exemplo, já entre 80 a 1000, né, 80 kV e
180, 200 kV, que são raios-x moles, mais duros daí. Ok? Então, abaixo de 100 kV, os raios-x são moles, acima de 100 kV de energia, os raios-x, eles faz parte da parte dura do espectro de raio-x. Outro comentário sobre essa expressão é o uso de HC, né? HC ele, é um número que varia bastante com as unidades de medida. Então ele é 1,24 vezes 10 a menos 6 elétron-volts vezes metros. Se eu colocar o comprimento de onda em metros aqui, eu vou ter energia elétron-volts. Então, obviamente, para micro-ondas, eu uso essa quantidade aqui, para micro-ondas. Se eu estiver trabalhando em raio-x com comprimentos de onda em nanômetros e energia em kV, eu vou usar essa segunda fórmula. Tá? Então, se eu colocar o comprimento de onda em nanômetros, eu vou ter energia kV usando esse valor aqui para o HC. Da mesma forma, se eu quiser energia em elétron-volts para comprimento de onda dada em nanômetros, que seria a parte visual, ultravioleta, raio-x, por exemplo, né, raio-x moles, daí eu vou ter o HC dado por 1240 elétron-volts por nanômetro. E se eu estiver trabalhando com raios gama, comprimento de onda na ordem de femtometros, né, 10 a menos 15 metros, e as energias são aproximadamente milhões de elétron-volts. Então, se eu quiser energia no raio gama, é melhor usar HC 1240 mega elétron-volts vezes femtometros, sendo que um femto é 10 a menos 15 metros. Tá? Então essas são as considerações sobre que tipo de constante de HC, em que tipo de unidade eu vou usar. Vai depender de que parte do espectro eletromagnético eu desejo calcular a energia de uma onda. Tá? Então raio-x, raio gama, ondas de rádio, micro-ondas, eu vou usar um desses valores de HC que seja apropriado com as unidades de medida. Então, quando uma onda eletromagnética passa por um meio, né, nós temos efetivamente que esse meio apresenta uma quantidade de energia por unidade de volume, porque a onda eletromagnética ela entrega energia para esse meio, mas ela não entrega muita energia, vai depender de vários fatores, vai depender principalmente da amplitude dos campos. Uma onda eletromagnética que tiver um campo elétrico muito intenso, vai ter um campo magnético muito intenso também, ela vai colocar mais energia nesse meio. Se tiver uma onda que tenha menos campo magnético e menos campo elétrico, com menor intensidade, ela vai colocar menos energia nesse meio. Então existem algumas fórmulas que a gente usa para determinar quanto que vale uma onda que eu conheço o campo magnético, conheço o campo elétrico, quanto que vale a densidade de energia. Então nós temos que a densidade de energia magnética, que é eta-m, é simplesmente quantos joules, tá, eu vou ter por metro cúbico. Se eu colocar aqui o campo magnético em unidades de Tesla. E o μ0 com aquele valor que nós tivemos desde no início das nossas lições. A densidade de campo elétrico vai me dizer praticamente quanto de energia eu vou ter na forma de campo elétrico, que é 1 meio de ε0, a permissividade dielétrica do meio, vezes o campo, né, o valor instantâneo e na posição que o campo elétrico vai apresentar ao quadrado. Então, se eu substituir as equações de campo, o B de x e t vai ser praticamente, né, o B0, né, z ao quadrado, c ao quadrado é kx menos ômega t, e o campo, a densidade de campo elétrico vai ser dada por essa outra expressão. Tá? Então a gente percebe que efetivamente, aqui é 1 no caso, né, está incorreto aqui, essas quantidades são as mesmas. Então a densidade de campo magnético e a densidade de campo elétrico, por mais que sejam dadas por campos diferentes, elas vão ter o mesmo valor. E a densidade de energia total vai ser a densidade de campo magnético mais a densidade de campo elétrico. Essa quantidade é igual a essa, então somando as duas eu vou ter essa expressão aqui, ok? Que praticamente me determina, né, a quantidade aqui ao quadrado, é 0y ao quadrado, c ao quadrado é kx menos ômega t. Tá? Mas essas expressões, como elas estão aqui, elas não são muito úteis, tá? Porque elas oscilam com o tempo. Então, na prática, a gente escreve, mas nunca vai usar essas expressões. Porque uma onda, ela não entrega uma potência total devido ao campo máximo. Ela vai entregar menos energia para o meio,
tá? Vai praticamente entregar menos energia para o meio, porque ela vai entregar o valor médio num tempo sobre o ciclo da onda. Essa quantidade de valor médio a gente chama de média quadrática dos campos, tá? Que normalmente a gente faz usando equações, né, praticamente determinando a potência média que é entregue por um período da onda. Então, essas equações como estão aqui, elas são instantâneas, então elas não vão ser usadas. Tá? A gente não usa, só sabe que elas existem, tem que calcular o valor médio delas. Então, se a gente calcular a densidade total média, vai ser simplesmente dado por essa expressão. Isso depois de fazer essa análise que nós não vamos mostrar aqui, mas deve estar disponibilizadas nos livros de eletromagnetismo avançado. Para quem tem uma formação de física mais avançada, pode ir lá procurar que vai encontrar. Mas o que importa para a gente é assim, quando passa uma onda, ela vai entregar uma certa quantidade de joules por metro cúbico, que vai ser dada pelo campo elétrico ao quadrado, a amplitude máxima do campo ao quadrado, sobre 2.000 vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então essa quantidade aqui é simplesmente o máximo que uma onda consegue entregar para um meio quando ela passa por esse meio. Curioso é que se nós pegarmos, por exemplo, o joule por metro cúbico e formos converter para microjoule por centímetro cúbico, casualmente é a mesma unidade. Então, 1 joule por metro cúbico é igual a 1 microjoule por centímetro cúbico. Então, essa expressão que está aqui, ela é medida em joules por metro cúbico e o mesmo resultado numérico é em microjoules por centímetro cúbico. O que nós temos que cuidar é que 1 watt por metro quadrado é 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado, ou 100 microwatts por centímetro quadrado também. Tá? Então essas duas expressões que estão aqui, essas unidades de medida, elas são mais adequadas, escrever em microjoules por centímetro cúbico, unidade de medida da densidade, ou então a intensidade da onda em microvolts por centímetro quadrado, que a menos que a gente tenha um laser que vai ser watts por metro quadrado, fontes assim, tipo fontes de ondas de rádio assim para laboratório, ou então lâmpadas infravermelhas, lâmpadas ultravioletas, vai ser ao redor de microwatts por centímetro quadrado. Então a intensidade da onda, que é medida em microwatts por centímetro quadrado, ou watts por metro quadrado, ou mesmo watts por centímetro quadrado, tá? Pode-se encontrar essas três quantidades de medida nos diferentes artigos científicos e livros da literatura especializada. Então a intensidade é simplesmente o valor médio do vetor de Poynting sobre um período de onda, que é praticamente o produto do campo elétrico médio quadrático vezes o campo magnético médio quadrático, dividido pela permeabilidade magnética do meio, que é 4π vezes 10 a menos 7 unidades do sistema internacional, que é praticamente c, velocidade da luz, vezes a densidade média. Então, no final, fica igual a essa quantidade quando a gente faz uma análise mais criteriosa. Então, se eu pegar a velocidade da luz e multiplicar por essa quantidade, eu vou ter que a intensidade da onda, em função do campo elétrico, é o campo elétrico máximo ao quadrado, a amplitude do campo, sobre 2.000 vezes a velocidade da luz, porque essa velocidade da luz vai simplificar com um dos quadrados aqui embaixo. Tá? Então, se nós conhecermos o campo elétrico, é só elevar ele ao quadrado, dividir por 2.000 c e nós temos uma intensidade em watts por metro quadrado. Ou então, se eu tiver, por exemplo, as amplitudes dos campos, aparece o fator 1/2, porque os valores médios quadráticos são os valores dividido por raiz de 2. Então, o campo elétrico médio vai ser a amplitude do campo sobre raiz de 2. O campo magnético médio vai ser o campo magnético na direção z dividido por raiz de 2. Colocando essas quantidades aqui, eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar o 2. Então, a intensidade também pode ser escrita como o produto das amplitudes dos campos, que vem da equação, as equações de campos das ondas, dividido por 2.0. E se eu tiver, por exemplo, lembrar que o campo elétrico sobre o campo magnético é a velocidade da luz, a gente pode substituir essa expressão aqui, né,
para simplesmente C vezes B0Z, tudo isso ao quadrado. Então eu vou ter C ao quadrado e 0y ao quadrado sobre 2.0C, simplifica um C, né, ao quadrado com esse outro, e vai aparecer esse C aqui. Então essa expressão da intensidade de uma onda é simplesmente a velocidade da luz vezes a densidade média, ou então CB0Z ao quadrado sobre 2.0, ou E0y ao quadrado sobre 2.0C, ou o produto dos dois campos dividido por 2.0, porque o I é o valor médio, né, a intensidade da onda, e em watts por metro quadrado é o valor médio do vetor de Poynting sobre um ciclo da onda. Tá? Então tem essa igualdade e todas essas expressões são equivalentes. Quando nós tivermos um problema para resolver que precisa calcular a intensidade de uma onda conhecendo os campos, tem que ver quais são os campos que o problema dá e escolher daí I igual a igualdade correspondente. Tá? Na prática, a gente usa mais essa expressão e essa expressão aqui. Tá? Porque se tu tiver os dois campos, tu escolhe um deles e usa só uma das fórmulas, não precisa ficar multiplicando os dois. Mas eu coloco essa expressão para lembrar que o I é o valor médio do vetor de Poynting, que é o vetor que indica o transporte de intensidade de uma onda. E a pressão de radiação é praticamente a força que a onda incide sobre o material se ela é totalmente absorvida por esse material, que é a intensidade da luz, né, da onda dividido pela velocidade da onda no meio. Então, se eu simplesmente pegar essas expressões aqui, aqui e aqui, dividir por C, que é a velocidade da luz, eu vou ter que essas expressões vão ficar essas aqui. Então, a pressão de radiação em Newton por metro quadrado vai ser 0 ao quadrado, né, o valor da amplitude do campo elétrico ao quadrado sobre 2.000 C ao quadrado, que também vai ser igual à amplitude do campo magnético ao quadrado sobre 2.0, ou o produto dos dois sobre 2.0 vezes C. Então, percebe que se eu comparar a intensidade, simplesmente pego a intensidade, que é essa fórmula, divido pela velocidade da luz, então fica 0 y B0Z sobre 2.0 vezes C. Então fica praticamente essa expressão que está aqui, que é o vetor de Poynting médio dividido pela velocidade. Então, de novo, se eu quiser saber a força, a pressão, a força por unidade de área que uma onda incide no meio, tá? Uma onda elétrica produz no meio onde ela é totalmente absorvida, aí eu vou ter que escolher qual aqui os dados que eu vou ter. Então, se eu tiver o campo elétrico, eu uso essa fórmula. Se eu tiver o campo magnético, eu uso essa fórmula. Se eu tiver os dois campos, eu não vou usar essa fórmula, eu vou usar ou esse, simplesmente pego o campo que me interessa. Porque a razão entre o campo elétrico e o magnético sempre vai ser igual à velocidade da luz. Tá? Então, o que pode confundir um pouco é saber que fórmula usar. Mas aí tem que ver o que um problema diz e verificar quais dessas fórmulas, que são todas equivalentes, eu vou ter que escolher. Tá. Agora nós chegamos a um assunto que é muito importante, que se chama atenuação geométrica de uma fonte pontual. O que é uma fonte pontual? Existe um ponto, aqui de ponto P, aonde as ondas eletromagnéticas são emitidas em todas as direções, com a mesma intensidade, sem ter uma direção preferencial. Então, tanto faz tu vir nessa direção, na direção do teu rosto, na direção contrária, em qualquer outra direção que vocês tiverem aqui, por mais que a distância seja a mesma até o ponto P, a intensidade vai ser a mesma. Então, o que a gente pode dizer é que a energia da onda, né, por unidade de tempo, ela se distribui igualmente sobre a superfície de uma esfera e também se distribui igualmente sobre a superfície da outra esfera. Né? Então, a potência de uma onda é a energia que ela transporta por unidade de tempo. E cada esfera dessas vai ter uma área de 4πr ao quadrado. Então, imagine que se fosse uma cebola, teria uma casca aqui, outra casca aqui fora, e a radiação se distribui uniformemente por todas essas cascas, simplesmente dependendo da distância que a gente vai estar da fonte P, que é a fonte emissora da radiação. Então, a uma distância I1, eu vou ter uma intensidade I1, a uma distância D2, eu vou ter uma intensidade 2, e nós podemos usar um aparelho que mede a radiação em uma escala daí de microwatts por centímetro quadrado. Tá? E aqui tem um sensor que é calibrado
praticamente para medir essa quantidade. Às vezes, por exemplo, o sensor é calibrado para medir num comprimento de onda estreito, que pode ter um filtro aqui. Aí quando tem um filtro, aí vai ser a medida feita em normalmente microvats por centímetro quadrado por nanômetro ou por hertz ou alguma unidade assim. Tá? Então, porque o filtro ele vai escolher só uma componente, escolher somente uma frequência daí, que é aquela que o filtro deixa passar a radiação. Então, uma das coisas que tem que cuidar na escala do medidor de intensidade de luz é que ela vai entregar esse número em que unidades. É algo integrado sobre todo o espectro para dar watts por centímetro quadrado ou microwatts por centímetro quadrado, ou é alguma coisa que vai me entregar microwatts por centímetro quadrado dividido pela banda de transmissão do filtro, que daí seria nanômetros, né? A unidade mais comum. Às vezes temos outras unidades, mas o nanômetro daí é mais comum que aparece. Ou até mesmo o hertz, daí depende desses fatores de conversão. Então, a uma distância D1, nós temos uma distância D1 de uma fonte que emita tantos watts, P em watts aqui. Eu vou ter uma intensidade sobre toda a calota esférica, tá? Que praticamente vai ser a potência emitida, né, pela fonte, dividido pela área dessa calota esférica. Então, simplesmente, como a área de uma esfera é 4π vezes a distância ao quadrado, então a intensidade em função da distância é a potência dividido por 4π vezes d ao quadrado. Nesse caso específico, colocando o medidor em cima dessa esfera que tem um raio D2, ele vai medir uma intensidade I2, que é a potência da fonte, dividido por toda essa área, que é 4π vezes D2 ao quadrado. Então, essa esfera externa aqui. Se eu estiver mais próximo, com uma distância menor, eu vou ter que a intensidade nesse ponto aqui, em cima de qualquer ponto da esfera, é a potência dividido por 4π vezes D1 ao quadrado, que seria a área externa dessa esfera aqui. Tá? Então eu tenho duas intensidades para duas distâncias. Se eu quiser agora verificar, obviamente à medida que eu vou me afastando da fonte, eu vou ter uma superfície maior, a potência vai ter que ser distribuída por uma superfície maior, então consequentemente a intensidade vai ser menor, porque a potência aqui da fonte ela é fixa, eu só mudo a distância. Então, praticamente quanto mais longe eu tiver, tá, da fonte, menor vai ser a intensidade. Quanto mais próximo eu tiver, maior vai ser a intensidade de radiação. Se eu estiver praticamente em cima da fonte emissora, a radiação pode ter valores bem altos, porque daí, se eu diminuir, por exemplo, essa distância aqui, tá, da fonte para uma distância bem pequenininha, eu vou diminuindo essa quantidade que vai ao quadrado, a intensidade aumenta bastante, porque a intensidade é inversamente proporcional à distância que o observador vai estar medindo a partir da fonte. Então, para entender um pouco esse processo, que é o que realmente nos interessa, tá? Se eu pegar a intensidade nessa posição, que é dada por essa expressão aqui, e dividir pela intensidade nessa posição, que é dado por essa intensidade aqui, tá? Eu vou poder simplificar 4π e P, porque a potência não varia, 4π é uma constante, e eu tenho que a intensidade, tá, nesse ponto, dividido pela intensidade nesse ponto, ou seja, I2 sobre 1, tá, vai ser simplesmente D1 sobre D2 ao quadrado. Então, nota aqui que é uns índices cruzados. Então, praticamente, quanto maior for a distância D2, a redução aqui da intensidade ela vai cair com o fator quadrático da distância. Então, se eu tiver uma distância de 1 metro, eu tenho uma intensidade I. Se eu tiver uma distância de 2 metros, é 2 ao quadrado, porque aumentou 2 vezes, mas é o termo aqui, entre parênteses, ao quadrado. Então, se eu tiver 2 metros de distância, a intensidade vai cair 4 vezes. Se eu tiver 3 metros de distância, a intensidade vai cair 9 vezes. E assim sucessivamente. Se eu tiver 5 metros de distância, a intensidade vai ser
praticamente 25 vezes menor do que 1 metro de distância. Então, a atenuação geométrica de fonte pontual ela é caracterizada por uma diminuição de intensidade que vai com o quadrado da distância. Tá? Então, é uma atenuação consideravelmente, é uma atenuação com um fator quadrático, então cai bastante a intensidade à medida que eu me afasto. Se eu tiver aqui, por exemplo, a 1 metro de distância, né, repetindo, se eu simplesmente andar 1 metro para trás e tiver 2 metros, a intensidade aqui já caiu 4 vezes. Né? Se eu tiver 3 metros, já caiu praticamente, né, 3 ao quadrado 9 vezes. Então, se eu tiver uma distância, por exemplo, aqui 1 metro, eu tiver uma distância de 5 metros, caiu 25 vezes a distância. Então, a gente percebe que a melhor solução seria ficar o mais longe possível da fonte, né, porque esse termo de atenuação geométrica não deixa de ser uma forma que a gente conhece para nos proteger da intensidade da radiação. Ok? Então, atenuação geométrica é uma coisa que tem que ser conhecida e é importante para a gente saber que intensidade nós vamos ter, a que distância efetivamente da fonte que produz a radiação. Outra quantidade que normalmente a gente pode ter, né, é a energia do fóton, que é o HF, pela relação de de Broglie. A energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Né? Então, quanto maior for a potência, né, maior vai ser a energia para o mesmo intervalo de tempo. Ou então a gente pega, né, nós podemos pegar a potência, manter constante. Se eu simplesmente dobrar isso, eu teria um valor de energia maior. Tá? Então, o número de fótons vai ser a energia da onda dividido pela energia de cada fóton, que é dado por HF, que é a energia de uma onda. Então, se ondas em todas as direções, o número total de fótons vai ser simplesmente P delta T sobre a constante de Planck vezes a frequência. Então, normalmente, se eu pegar uma potência aqui de uma lâmpada, por exemplo, de 10 watts, num intervalo de tempo de 1 segundo, botar a constante de Planck aqui em joules de segundo. Se eu colocar aqui a frequência, por exemplo, de uma luz azul, tipo, sei lá, 10 na 3, 10 na 4 Hz, né, eu vou ter um número de fótons absurdamente alto, tipo 10 na 18 fótons, tá, produzidos. Então, se eu pegar a potência, o número de fótons por unidade de tempo produzido por uma fonte de radiação, vai ser simplesmente a potência sobre HF, que daí esse ΔT passa dividindo e vou ter um número por unidade de tempo, por intervalo de tempo. Tá? Então, pensando, por exemplo, numa fonte de radiação como sendo uma nuvem onde as gotas da chuva daí seriam os fótons daí, tá? O que é uma coisa interessante para comentar é que como é que a medicina, como é que o tratamento de saúde é normalmente dividido assim no ambiente hospitalar ou no ambiente ambulatorial. Nós temos, né, foi estudando o espectro eletromagnético, nós temos as radiações ionizantes e nós temos as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes, raio-x, raio-gama, ultravioleta praticamente, ultravioleta mais duro, tipo UVC. Os raios-x, por exemplo, a raio-gama e ultravioleta. Ultravioleta não se usa assim em terapia, né? Se usa em praticamente clínicas estéticas com grande risco de câncer de pele para quem utiliza, pelo fato das pessoas não serem habilitadas, assim, às vezes, a administrar, por exemplo, câmara de bronzeamento artificial com lâmpadas. Não se sabe como é que essas lâmpadas são conservadas, se elas já passaram o prazo de validade, se a dosimetria correta é monitorada, tá? Se a pessoa vai receber a radiação ultravioleta dentro de limites seguros, também não se sabe. Tá? Então, no fato de ter as radiações ionizantes, que raio-x e raio-gama, normalmente são pessoas técnicas, são técnicos de radiologia e são médicos radiologistas ou médicos radioterapeutas. O médico radiologista é aquele que se encarrega da interpretação de imagens do corpo humano utilizando tomografia computadorizada, raio-x, tá? Ou ressonância magnética nuclear. Então, usando as radiações ionizantes, nós temos o raio-x e a tomografia computadorizada e o médico radiologista que vai interpretar isso, que é o médico que faz o diagnóstico por imagem. Na fisioterapia, no uso de radiações não ionizantes, não há perigo assim de dano celular,
tá? Dano celular no sentido de romper enzimas, romper cadeias de DNA, fazer morte celular ou coisa parecida, por meio de uma radiação que vai quebrar, por exemplo, estruturalmente enzimas, DNA, né, de RNA, e fazer um dano celular. Então a radiação não ionizante, ela não teria um dano celular. Então ela é meio que liberada, assim. Então a fisioterapia pega as radiações não ionizantes e trabalha no meio hospitalar, né, principalmente aqui no Brasil. Brasil, Portugal, né? Essas fisioterapeutas que trabalham com radiações não ionizantes. O pessoal médico trabalha com o corpo clínico, trabalha em ambiente hospitalar e clínicas de imageamento, né? Clínicas de radiodiagnóstico e também clínicas de oncologia e serviços de radioterapia, tanto particulares como vinculados a hospitais. Esses vão trabalhar daí com as radiações ionizantes, que são raio-x e raio-gama. O fisioterapeuta não trabalha com isso. Então, a fisioterapia trabalha com radiações não ionizantes para fins terapêuticos. Então, em tese, o que significa é assim, ó, que vocês têm um tecido, por exemplo, que está inflamado, está doente, vocês têm um problema, por exemplo, do paciente, aí tem que verificar várias situações que pode aplicar isso, né? A pessoa tem um processo inflamatório, se tu colocar, teoricamente, ondas curtas em cima, as ondas curtas vão produzir um aquecimento controlado no local e com o passar do tempo você consegue, assim, melhorar a mobilidade do paciente. Tá? Então, na prática, o que nós temos são as diatermias. Então, o nome da terapia que o fisioterapeuta usa são as diatermias, que pode ser por micro-ondas, pode ser por ondas curtas ou por infravermelho. Então aqui eu tenho para mostrar para vocês, né, um aparelho aqui que praticamente as micro-ondas são produzidas aqui dentro por meio de uma válvula magneton ou klystron. Aí existe uma guia de onda, tá? Obviamente que tem um painel de controle, que daí tem a frequência, a potência que dá para regular. Tem uma guia de onda que transporta as micro-ondas até essa antena transmissora, que tem uma lente plástica. As micro-ondas são focalizadas por lentes plásticas, né? E daí vocês têm daí um feixe aqui cônico de micro-ondas. Então aqui tem um outro esquema, né, que vocês podem ter um aparelho com duas saídas, sendo, por exemplo, uma saída de feixe cônico e aqui três feixes cônicos em diferentes direções, para pegar, por exemplo, o tórax inteiro, e aqui para pegar regiões mais localizadas do corpo. Então aqui temos a diatermia por micro-ondas, a penetração das micro-ondas é em torno aí de 1 centímetro. Então as micro-ondas elas não são boas para tecidos profundos, tá? Mas elas são boas para fazer aquecimento em tecidos superficiais. Para ondas curtas, a gente já consegue pegar tecidos profundos, ou melhor, os fisioterapeutas conseguem. Então existem esses eletrodos aqui, ó, que são uns discos que simplesmente tem uma placa condutora aqui dentro e os discos isolam a placa do paciente. E existem os cabos de transmissão das ondas de rádio. Então o aparelho tu pode regular a potência, né? Pode regular, por exemplo, a frequência, né? Normalmente de 200 kHz a uns 10, 12 MHz, que dá para fazer isso. Então bem dentro de ondas curtas, né? Ondas médias, ondas curtas. E no intervalo entre os eletrodos vai ocorrer a presença da onda. Tá? Então as ondas elas praticamente vão e voltam de um eletrodo para o outro, e dependendo dos ângulos entre os eletrodos, ou então a orientação relativa entre eles e a distância entre eles, tu vai ter mais ou menos intensidade de radiação. Tá? Porque daí pode ser regulado aqui mais ou menos intensidade, né? E daí obviamente tem um protocolo assim para aplicar a radiação. Então tu pode aplicar essas ondas curtas para fazer aquecimento localizado de tecidos mais profundos, enquanto que as micro-ondas não penetram por todo o corpo, elas têm de ser absorvidas nos tecidos mais externos. E esses eletrodos de disco, eles se chamam eletrodos de Schillfake, em homenagem à pessoa que usou esses eletrodos e um transmissor de rádio no início do século passado, lá para 1906, 1910, que descobriu, por exemplo, que tumor de ovário, na época, se tu aplicasse ondas curtas em cima, tu fazia um aquecimento
e tu via que as pacientes elas faleciam, por exemplo, um mês, faleceriam, por exemplo, um mês depois do que a estatística normal. Então, tecnicamente, o aquecimento inibiria o crescimento de tumores. Claro que isso aqui era uma tecnologia que veio com a evolução do rádio, desenvolvimento do rádio aí no ano de 1890 a 1908, por exemplo, né, com os trabalhos do Guglielmo Marconi, que foi a pessoa que inventou o rádio, a radiotransmissão, e as pessoas já levaram para a área da saúde. Então, muito se aplicou isso naquele período, né, que seria período pós-vitoriano na Europa. Hoje não tem mais indicação de usar o diatermia por ondas curtas para tratar tumor, por exemplo. Você usa outras coisas, caiu em desuso, mas a técnica continua para aliviar a dor crônica, por exemplo, né? Ou o paciente que tem dor no pós-operatório, daí obviamente tem as indicações e as contraindicações do método daí de aquecimento. Tá? Então, essa técnica de diatermia por ondas curtas. E nós temos também, né, essa que é mais conhecida dos atletas, que é a diatermia por infravermelho. No caso da diatermia por infravermelho, a lâmpada infravermelha emite radiação num feixe cônico, né? E aqui temos uma lâmpada para uso individual, que pode ser adquirida em farmácias. E aqui tem um sistema aqui mais moderno para a clínica mesmo, de fisioterapia do esporte, onde existem inúmeras lâmpadas aqui que podem trabalhar com uma área bem maior do corpo daí. Tá? Então esses são os equipamentos que os fisioterapeutas usam, né? Que praticamente é a diatermia por micro-ondas, a diatermia por infravermelho e a diatermia por ondas curtas. Daí. Então, se gostou desse vídeo, quiser fazer mais perguntas assim sobre o uso das radiações não ionizantes assim na saúde humana, no tratamento de dores, né? Enfim, qualquer pergunta que tiver pode colocar ali na seção de perguntas embaixo que eu vou responder tão logo eu consiga daí. Ok? Então, um grande abraço para todo mundo. Né? Estudem bastante, né? E fiquem sempre, né, no caminho do conhecimento, que o caminho do conhecimento é aquele que leva a gente para diante, com certeza. Até a próxima.